Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Prazer começar a semana junto com você. Estamos juntos para mais um estudo bíblico de segunda-feira. Estamos terminando já o Evangelho de Marcos. Hoje a gente entra no capítulo 13. Bom dia, deixa eu já deixar o texto aí nos comentários, né? Nós vamos ler do verso 32 ao 37. Deixa eu escrever aqui então. Marcos 13, do 32 ao 37. Certinho. Joia, bom dia. Bom dia, gente. Tô vendo aí muita gente entrando, que legal. Vamos lá, vamos dar mais um minutinho de tolerância. Esperar o pessoal acessar aí. Bom dia, Dona Iraídes. Bom dia, Ilana. Gabriela, bom dia. Vamos lá, eu vou ler então junto com vocês e depois nós vamos orar e refletir sobre o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Eu vou te dar um pouco do contexto e aí vamos ler esse final do capítulo 13. Nos diz assim então a palavra do Senhor nesta segunda-feira, Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32. Diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa encarregada de tarefas, cada um encarrega de tarefas, Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos. E ele termina falando, vigiem. Amém. Vamos orar? Queria convidar você a orar comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abra um entendimento, que nessa segunda-feira o Senhor tranquilize o nosso coração para uma semana de trabalho, de tarefas, mas acima de tudo, Deus, para mais uma semana de vida na tua companhia, Senhor. Uma vida que busca a tua santidade, que busca os teus propósitos, que foca, Senhor, naquilo que o Senhor tem determinado para a gente. Eu peço então que o Senhor nos dê clareza agora nesse nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, ele está no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, e o capítulo 13 é todo escrito em um tom escatológico. O que significa isso? A palavra grega eschaton significa final, e é entendido como final dos tempos. A escatologia é esse estudo do final dos tempos. Existem muitas teorias de como será, de quando será, né? Diga-se de passagem, todas as previsões de quando isso aconteceria foram furadas, né? Tem gente que já está falando aí que é em 2023, enfim, tem muita especulação. Por que isso? Em primeiro lugar, porque todas as temáticas escatológicas que a Bíblia nos traz, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, esse capítulo 13 de Marcos, o final do livro inteiro do profeta Daniel e todo o livro do Apocalipse são narrativas e textos que trazem escatologia, que narram o final de todas as coisas. E aí eles são escritos em um tom muito alegórico, cheio de metáforas, cheias de simbolismos, cheios de imagens. E aí isso aguça a imaginação do ser humano e então a gente parte para linhas de interpretação. Então tem quem ache que o milênio é um tempo preciso de 1000 anos, e aí as pessoas acham que a tribulação vai vir antes do milênio, vai vir depois do milênio. Tem outros que dizem que não vai haver milênio,
Então, as ideias divergem exatamente por isso, porque é um tema que o ser humano, no poder das suas faculdades mentais, criativas e da sua imaginação, ele se dá o direito de sobrevoar por várias linhas interpretativas. Então, o meu objetivo aqui hoje não é te apresentar a minha linha interpretativa, eu não tenho esse interesse. O meu objetivo é mais entender algo que, ao se falar de escatologia, ninguém questiona e todos concordam, que é o quê? Haverá um final para a história. Nós não estamos caminhando numa história ad perpétua que vai simplesmente continuar acontecendo até o nunca. Não, a gente não está caminhando nisso. A narrativa bíblica diz que existe um começo e que existe um fim. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, as duas letras da extremidade do alfabeto grego. Alfa primeira, ômega segunda. É como se ele dissesse de A a Z. Então tem um início e também tem um fim. Por que isso é importante? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente se percebe dentro de uma história cujo autor é Deus. Uma narrativa que está sendo escrita, ou eu diria redigida, né, pelos anos e séculos e milênios de história de autoria divina. Esta narrativa começa lá no início do Gênesis, com a boa criação de Deus, passa pelo episódio do pecado, quando o homem se rebela contra o senhorio de Deus e decide ser senhor de si mesmo. Isso traz consequências nefastas, prejudiciais para a nossa existência. O homem começa a lidar com a dimensão do medo, da angústia, ele começa a ter que se esconder, ele começa a acusar o seu próximo, invejar o que o outro tem. Isso rompe a sua relação com Deus, isso macula a sua relação com o meio ambiente e fatalmente isto também fere e mancha a sua relação com o seu semelhante. Isso é fruto do pecado, que nesta narrativa histórica acontece logo depois do início da criação. Vem o que chamamos de queda. Deus olha para esta condição humana e diz: vou criar um povo, e a partir desse povo todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas, serão redimidas de seus pecados e se voltarão para Deus e para este relacionamento com o Criador de todas as coisas. Deus elege então Israel, forma Israel a partir da semente de Abraão, o homem escolhido sobre quem Deus derrama esta promessa e este chamado, estabelece com ele uma aliança e diz: a partir desta aliança muitos serão alcançados pela minha bênção, todas as nações da terra olharão para Israel e dirão: queremos o Deus de Israel. Porém, Israel, enquanto nação, falha nesta missão. Vários profetas vêm dizer que Israel falhou, iria para o cativeiro, mas que Deus levantaria um novo Israel. Chega então Jesus Cristo, o verdadeiro e o ideal de Israel, e ele cumpre essa promessa. Ele veio a ser, diz lá no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, ele veio a ser esta semente bendita de Abraão, através da qual as nações da terra seriam abençoadas. E então todo aquele que nele cresce teria a vida eterna a partir de seus pecados perdoados. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Este Jesus enche então a sua igreja com o seu Espírito, e esta igreja é comissionada para ir ao mundo, para fazer discípulos, para pregar e anunciar as boas novas do Evangelho. E cá estamos nós, neste período entre o envio de Jesus, da vida de seus discípulos para serem esse novo Israel no mundo, abençoando este mundo, fazendo-o florescer, dando testemunho desta boa notícia, e enquanto não chega este período do fim. Nós estamos nesse ínterim. Os teólogos chamam esse momento de já e ainda não. Já porque o reino de Deus já está entre nós. Jesus Cristo inaugura o reino de Deus, mas ainda não em sua plenitude. Então é o já e o ainda não. Ainda não em sua plenitude, por quê? Porque a plenitude do reino acontecerá quando Jesus voltar e colocar fim na história. E esse é o tema central da conclusão do nosso texto que lemos aqui hoje, o Evangelho de Marcos, do capítulo 13, a partir do verso 32.
Essa é a temática. Então ele diz assim, essa situação, ela é semelhante a um homem que sai de viagem. Jesus Cristo é assunto aos céus. E ele deixa a sua casa, ou o mundo, ou a sua fazenda, ou digamos o seu jardim, que ele criou e sobre o qual ele tem a posse, né? Ele deixa este jardim encarregado de tarefas, onde cada um de seus servos realizará essas tarefas. Para quê? Para cuidar do jardim, para fazer esse jardim florescer, para chegar para aqueles que estão depredando o jardim, que estão depreciando os elementos que compõem esse jardim, como os seus semelhantes, né? Chegar para essas pessoas e dizerem, olha, o senhor desse jardim saiu de viagem, mas ele prometeu que vai voltar. Então, vem para o time de cá, vem para cá para a gente fazer parte deste grande pelotão de servos que cuidam do jardim, que zelam e que estão atentos, porque a qualquer momento, não sabemos quando, nem os anjos sabem, compete apenas ao Pai, o dono desse jardim vai voltar. O conhecimento de quando isso vai acontecer compete apenas ao Pai. Então, é nossa missão, é missão daqueles que foram comissionados pelo dono do jardim, ou pelo dono do lugar, leia-se mundo, pelo dono do mundo. É nossa tarefa não só cuidarmos deste mundo da melhor maneira possível e de tudo que está inserido neste mundo, não apenas a natureza, o meio ambiente, mas as nossas relações com o próximo, a nossa relação consigo, conosco mesmo. Veja, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, alimentar-se de coisas boas, não só a comida que alimenta o corpo, mas informações, literatura, conteúdos, entretenimentos que alimentam e engrandecem a alma. Isso é tarefa de todo filho e filha de Deus que está aqui nesse mundo agora com um comando, com uma missão de dizer o seguinte: cuida aqui da minha casa enquanto eu volto. E enquanto você está cuidando, você também chega para outros que estão descuidando desta casa e chama para o time de cá. Essa é a nossa missão. Esse é o intervalo dentro do qual nos encontramos nesta grande narrativa histórica. É o já e o ainda não. Já somos cuidadores e proclamadores do reino de Deus que começou, ainda não na sua plenitude, porque ele só acontecerá quando Jesus voltar. Mas enquanto ele não volta, o que é que o texto de Marcos aqui diz? Vigiem. Orem, estejam atentos, porque já já ele volta, quando você menos esperar. Um outro texto diz que ele pode vir como um ladrão que vem à noite, né? Não querendo dizer que é um ladrão, apenas querendo colocar essa temática do repentino, do de repente, quando não se espera, quando não se está preparado. Então, estejamos atentos. E estar atento não é apenas ficar de olho grelado assim nos céus e tentando identificar os sinais da volta de Cristo. Não, não é isso. Estar atento é atento à nossa missão que nos foi dada enquanto aqui estamos. E qual que é a nossa missão? Vamos repetir? Cuidar desta casa, cuidar deste mundo que o dono deixou sobre nossos cuidados e alertar a tantos quantos pudermos de que o dono está voltando em breve e que enquanto ele volta, passa para o lado de cá, venha conhecer esse Jesus, este dono do mundo, e venha se engajar nessa missão que ele deixou para nós. Que tal? É uma grande proposta de vida, não é, gente? Às vezes, quando a gente acha que a vida se resume apenas à realização de projetos pessoais, apenas a realização de lista de tarefas diárias, né? E aí a cada dia você vai virando uma página e você estabelece metas, propósitos, alvos, etc. Ok, isso é joia, isso te ajuda a ser uma pessoa organizada, a alcançar objetivos, mas por favor entenda que isso não pode ser o objetivo maior da sua vida. Porque o objetivo maior das nossas vidas, onde encontramos plena saciedade, onde somos verdadeiramente preenchidos de significado, é quando nós nos engajamos com a missão principal para a qual fomos comissionados, a missão de cuidar deste mundo. Aí você pode então se perguntar, ok, Mário, muito bonito isso, mas cuidar como?
como é que eu cuido do mundo? E aí é onde está, como a gente diz, o pulo do gato. Porque você não cuida do mundo apenas quando você abre uma ONG para auxiliar pessoas em condição de necessidade. Você não cuida do mundo apenas quando se envolve em causas ambientais. Você não cuida do mundo apenas quando está pregando o evangelho no sentido estrito do termo, né? Proclamando. Não, tudo isso faz parte, tudo isso é importante, mas a forma como nós cuidamos do mundo é com a nossa vida diária. É nos mínimos detalhes, é enquanto trabalhamos. Então, considere, por exemplo, o teu ambiente de trabalho. Você estar no seu ambiente de trabalho imbuído de valores do reino de Deus é uma forma de você cuidar bem do mundo. Valores de honestidade, de ética, valores de respeito ao próximo, valores de educação, ser educado e respeitar o ser humano e o ambiente em que você vive é uma forma de melhorar o mundo. Fazer o seu trabalho, seja ele qual for, da maneira mais profícua ou da melhor maneira possível, é uma forma de você melhorar o mundo. Deus usa o seu trabalho para que, junto com o trabalho de muitas outras pessoas, bens de consumo cheguem à mesa de tantos. Claro, depende do trabalho, mas o ponto aqui é que através do nosso trabalho feito com integridade, com honestidade, com sinceridade, com respeito, este trabalho é um instrumento nas mãos de Deus para melhorar o mundo. Então veja, já e ainda não. Estamos nesse intervalo aqui entre a ressurreição de Cristo e o seu retorno, né? A escatologia, o tema do texto de Marcos que lemos. Enquanto aqui estamos, nós vivemos e vamos viver para a glória de Deus em tudo que fazemos, dentro da nossa casa, no cuidado da nossa família, nas mínimas atividades do nosso dia a dia. Vamos fazer tudo da melhor forma possível. Por quê? Porque enquanto nos dedicamos com esmero e dedicação, nós estamos glorificando a Deus, fazendo exatamente o que Ele espera que façamos. E é isso que Jesus está dizendo quando conta esta conclusão escatológica para os discípulos e diz assim: portanto, vigiem. Em outras traduções acrescenta o verbo orar: vigiem e orem. Estejam vigilantes, atentos ao estilo de vida que vocês estão levando. Repito, gente, por causa da pandemia agora, eu vi muita gente querendo vigiar os céus para ver se via algum buraco abrindo e Jesus voltando. E teve gente que ficou paranoica com esse assunto. Não é esse tipo de vigilância que Jesus está falando aqui. Vigiar é uma autovigilância. Olhe para si e perceba o quanto você está contribuindo ou não para a missão que eu lhe dei, meu servo, enquanto você aqui está como meu representante. Vigie a sua própria vida, não é nem a vida dos outros, tampouco os céus. Vigie a si mesmo, estejam em oração, focalizem na mente de vocês aquilo que é mais importante. Realizar projetos pessoais é ótimo, é importante, são metas, são objetivos que, uma vez alcançados, nos trazem um senso de realização e plenitude. A gente galga degraus na carreira, na vida, isso é ótimo. Mas a missão central e primeira, para a qual todas as minhas outras submissões vão contribuir, é essa missão de ser um servo de Deus, que enquanto aqui está e trabalha, em que trabalho for, dentro ou fora de casa, faz esse trabalho da melhor forma, porque como nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Isso é estar vigilante. É vigiar se tudo que eu faço e tudo que eu sou está contribuindo para a glória de Deus. Amém, gente? Eu quero concluir então lançando esse desafio para você e depois nós vamos orar. O desafio de você, nessa segunda-feira, nesse início da semana, tentar olhar para a tua agenda, para o teu calendário, ou talvez olhar diante do espelho e fazer esta autorreflexão, esta autovigilância, por assim dizer, e considerar
Em que direção o seu coração está voltado? Em que direção as suas prioridades estão sendo constituídas e postas no papel? Porque a força da cultura que a gente vive, ela exerce sobre nós uma atração quase que magnética para que a gente canalize prioridades, projetos e ênfases para valores que não são necessariamente ruins, mas que não são prioritariamente interesses do reino de Deus. Então, a reflexão que eu te desafio a fazer é você olhar para a sua agenda e, quem sabe, perceber assim, olha, essas minhas prioridades, esses meus valores, essa escala de importância que eu coloquei naquilo que eu sou e naquilo que eu faço, ok, ela tem o seu lugar e eu quero executá-la, mas até que ponto isso vai contribuir para a glória de Deus? Até que ponto isso vai preencher a missão que o dono do mundo deixou para mim, seu servo, enquanto no mundo estou? Porque ele disse que vai voltar, e quando ele voltar ele vai perguntar, e aí meu filho, o que você fez com os talentos que eu te dei? E aí você, como é que você usou o tempo que você teve, a sua energia, como é que você usou seus recursos, como é que foi? Foi só aplicado para você, para o teu conforto e para o conforto dos teus, ou você aplicou para a minha glória também, repartindo e ajudando a tantos? Entende? Exemplos concretos que eu queria que você refletisse essa semana. Nós vivemos num mundo, queridos, que necessita desesperadamente que o reino de Deus chegue ao coração das pessoas. E o dono deste reino, o próprio rei, partiu e disse: vocês agora são meus representantes aqui. Cuidem. O meu espírito está com vocês para que vocês tenham ousadia, façam coisas que jamais pensaram ser capazes de fazerem ou realizarem. O meu espírito está aqui para botar palavras nas suas bocas quando vocês não souberem o que dizer, e quem crer em mim, obras maiores do que as que eu fiz, vocês farão. Então o dono do mundo, o rei do reino, disse: eu vou sair, mas eu envio para vocês o meu espírito. E vocês agora me representam e, portanto, representam os interesses do meu reino. Vão, assumam seus trabalhos, assumam suas famílias, vivam neste mundo da melhor forma possível, e que em todas as coisas, seja comida ou bebida, trabalho, diversão, em todas as coisas façam tudo pensando em como aquilo vai me render glórias, em como o dono do reino vai ser glorificado, vai se agradar daquilo que estamos fazendo. E estejam vigilantes quanto a isso, porque um dia, diz o rei, eu voltarei e porei fim. Então, como eu estava dizendo no início, é importante saber que nós fazemos parte de uma narrativa. A nossa vida se insere dentro de uma história maior que a nossa. Mas em segundo lugar, eu coloquei lá no início que tinha duas coisas boas do fato de fazermos parte de uma grande história. Primeira coisa, recapitulando, é que as nossas histórias estão inseridas dentro dessa grande história. Isso faz toda a diferença. Mas a segunda coisa é que, por sabermos o fim da história, aí você pode ler o livro do Apocalipse, os capítulos finais de Daniel, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, esse capítulo 13 de Marcos, os textos apocalípticos que tratam da escatologia, lendo lá, você vai saber e você vai ser lembrado e, portanto, cheio da esperança de que, no final, o dono do reino volta e ele arrebanha de volta os seus, aqueles que viveram suas vidas para a glória dele, que depositaram sua confiança, que derramaram seus corações ao senhorio do Rei Jesus. Ele vai voltar e vai trazer de volta para si aqueles que o pertencem. Então é um final de história que nos dá esperança, porque em dias tão maus, em dias onde a corrupção, a intriga, a polarização política, em dias onde nós vemos o nosso país dividido e se degladiando, em dias onde a esperança parece murchar, nós somos lembrados de que a história terá um fim e que no fim não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, não haverá mais doença, não haverá mais inimizade. O Senhor Jesus virá e consumará em toda a sua plenitude o seu reino de amor.
Que isso encha o seu coração e a sua semana de esperança, mas também de responsabilidade, porque enquanto esse dia não chega, é comigo e contigo que o Senhor conta. Amém? Feche os seus olhos agora, vamos orar juntos. Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos nossas histórias inseridas dentro da Tua grande história. Muito obrigado por isso, Deus. Obrigado também por sabermos que enquanto aqui estamos, o Senhor nos enche, nos capacita, nos dá ferramentas, dons e talentos através do Teu Espírito Santo para fazermos o nosso trabalho, para vivermos as nossas vidas da melhor forma possível. Muito obrigado por isso, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito, então, preencha a mente, o entendimento de cada pessoa que está comigo aqui nesta live e tantas outras que assistirão ao longo da semana. Eu oro para que o Senhor nos dê clareza de como podemos viver para a Tua glória. Enquanto o Senhor não volta, como podemos ser estes servos fiéis, dedicados para o crescimento e o avanço do Teu reino. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe e até semana que vem. Deixa eu só dar uma meia dúzia de tchau aqui. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Olha, Rejane, tudo bem, Rejane? Glória a Deus, sim. A Mariane também, a Dona Lúcia, o Paulo André, um abraço, Paulo. A Mila, Jaqueline Onassis, Dona Nájila, a Tita, maravilha, a Kátia, minha ovelha, Kátia Valesca, maravilha, Andréia Benevides, Andréia Braga Benevides, Sandra, Ilana, Nádila, ok, Rafaela, olha que bênção. Quem mais? A menina do laço de fita, Ariane, isso, Ariane, ok, Deus abençoe, querida. Dona Maísa, Deus abençoe. Rejane, tô com saudade também, bora voltar, irmã, tá na bênção. Quem mais? Eu tô vendo aqui a Nath, a Zeisa, eu acho que é isso, Valéria, bom te ver, Valéria. A Ana também está aqui comigo, Rebeca Gurgel, Otacílio, meu colega de escola, Otacílio, Dona Anitta, muito bom seu comentário, Dona Anitta. Gente, é isso, um forte abraço para vocês, a gente se vê novamente segunda-feira que vem para começarmos o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Estamos terminando. Se você está chegando agora e não sabia, a gente está desde o início do Evangelho de Marcos pegando vários temas. Está tudo aí no Stories, no IGTV. Tem uma série só dos estudos de Marcos. Acessa lá que eu tenho certeza que vai ser engrandecedor para você. Um forte abraço, Deus te abençoe e até segunda-feira. Tchau, tchau.